agora no capítulo 22. Josué 22. Estamos já caminhando para o final deste livro. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos, irmãos, e esse será o texto ao qual iremos expor. Josué 22, do 1 ao 4. Diz a Santa Escritura: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Amém. Oremos. Ó nosso Deus Santo. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Tu és santo para todo sempre, desde sempre. Tu és eterno, ó Deus bendito. E na tua perfeição, ó Deus, na tua soberania, na tua muito sábia, santa e justa vontade, o Senhor assim nos aprove estar nesse momento agora, lendo esse trecho, esses versículos, prontos agora para expor, Senhor, a tua palavra fiel, verdadeira, palavra digna de toda aceitação, palavra inerrante, infalível, justa. Ó Deus, estamos ao ponto de proferir verdades eternas. Por isso, ó Senhor, te pedimos com graça, pela tua graça, pelo teu favor, Senhor, que o teu Espírito continue nos assistindo, nos dirigindo, nos movendo. Que, ó Deus amado, o Senhor, pelo teu favor, pela obra de Cristo Jesus, o Senhor nos conceda entendimento, que as nossas mentes agora, Senhor, os nossos corações estejam preparados, receptivos a receber, Senhor, de bom grado a tua palavra. Ó Deus, nós reconhecemos que ela nos incomoda, Senhor. E muitas vezes até trememos, porque olhamos para nós e a nossa imperfeição e, ó Deus, já sabemos que vamos ser achados em falta. Mas, ó Deus, para onde escaparemos nós se não atentarmos para essas palavras? Para onde iremos, ó Deus? A quem vamos recorrer? Como vamos viver? Por isso, logo, Senhor, te damos graças, louvamos o teu nome e te pedimos, ó Deus, desde já, também a assistência do teu Espírito, para podermos compreender, ó Senhor, a tua palavra e ela possa se fazer, ó Deus, presente no nosso dia a dia. Seja conosco, ó Deus, nesses momentos. Age no nosso ser, age no nosso coração. Tu que moves os corações, tu que mudas os corações, tu que dás entendimento,
Tu que concedes o arrependimento. Tu que começas e terminas a boa obra. Age em nós, ó Deus, para que glorifiquemos ainda mais o Teu nome, por meio da obediência da Tua palavra. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, o título do sermão é O Abençoado Descanso dos Fiéis. O abençoado descanso dos fiéis. Na exposição anterior, irmãos, nós vimos sobre a fidelidade de Deus, a sua aliança, a aliança que ele fez. Ele tinha feito uma aliança, tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, que a sua descendência, ele ia dar uma terra, uma herança. E depois de algum tempo, já ainda com Abraão, ele disse a Abraão: olha, tua descendência será peregrina, em terra estranha, vocês vão passar um tempo como escravos, mas eu vou os libertar até que vocês tomem posse da terra prometida e lá tenham descanso naquela terra. E, irmãos, nós lemos no finalzinho do capítulo 21 que Deus cumpriu sua promessa. Já aqui, nesse momento, em Canaã, o versículo 43, 44, 45 do capítulo 21 nos diz: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou das mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus foi fiel. O povo recebeu sua herança, mas alguns demoraram a desfrutar. Não por causa do Senhor, não pela culpa do nosso Deus, de forma alguma. Pelo menos 7 tribos da Cisjordânia, ou seja, que ficavam a oeste do Jordão, foram remissas, negligentes quanto à ordem de Deus. Mas, irmãos, como Deus é verdadeiro e sua fidelidade não depende do homem, ele cumpriu cabalmente a sua promessa. Então, tudo quanto Deus prometeu, cumpriu. Não deu apenas a terra, como também deu descanso dos seus inimigos. Não havia nesse momento aqui mais ameaças às tribos. Não havia nenhuma ameaça. Entretanto, irmãos, no meio do exército de Israel, um grupo de soldados que não pertencia às tribos que receberam terras da além do Jordão estavam ali presentes. Lembre-se que eles passaram o Jordão, mas antes eles também tinham recebido terras, antes do Jordão. E esse grupo de soldados faziam parte da tribo de Ruben, da tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Por isso que no versículo 1, Josué chama especificamente esse grupo de soldados. Veja novamente o versículo 1. Então Josué chamou os Rubenitas, da tribo de Ruben, os Gaditas, da tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés. E eu quero trazer para os irmãos um contraste entre esse chamado, esse chamamento e o anterior. Pouco antes, Josué também tinha chamado o povo. E logo quando Deus levou o tabernáculo para Siló. Mas aquele chamamento foi de exortação, por causa dessa demora que essas tribos ainda estavam para fazer a vontade de Deus. Uma exortação por causa da acomodação à situação em Canaã. Eles estavam dentro de uma satisfação indevida, uma falsa satisfação, porque era uma satisfação contrária à vontade de Deus. É interessante isso, irmãos. Veja,
como a gente precisa colocar diante de Deus os nossos os nossos sentimentos, a nossa posição o tempo todo, a gente tem que colocar diante de Deus. Você poderia dizer assim, vou abrir um parênteses aqui, não, esse pessoal já estava satisfeito, não queria muita coisa não, estava satisfeito. Bom, a palavra de Deus diz que a gente deve estar satisfeito com o que Deus nos dá. Só que, irmãos, a satisfação dele era uma indevida, por quê? Porque Deus tinha dito a eles que eles tinham que continuar conquistando a terra. Então era uma satisfação contrária à vontade de Deus. Fechar o parênteses. Então, houveram duas convocações, uma atrás da outra. Uma para a exortação, mas a outra, irmãos, bem diferente. Josué chamou a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés para os abençoar. Veja o versículo 6. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Nessa noite, irmãos, o que nós desejamos é investigar essa bênção que Josué está trazendo para essas duas tribos e meia. Por que ele foi tão generoso e bondoso com essas duas tribos e meia, enquanto foi tão firme, austero e duro com as outras? Visto que eles estavam todos juntos, faziam parte do mesmo exército. Então atentem, irmãos, pois essa tem sido a tônica do livro, mostrando sempre que o povo todo, nós vamos ver isso logo mais adiante no versículo seguinte, todo o povo fazia parte, tantas tribos da Transjordânia, que era a leste do Jordão, como da Cisjordânia a oeste do Jordão, faziam parte do mesmo povo. Eles estavam separados pelo Jordão, mas faziam parte do mesmo povo. Então nós queremos responder uma pergunta aqui: o que levou Josué a abençoar e liberar as duas tribos e meia para que já desfrutassem do seu descanso? O que levou? Vamos verificar isso e buscar trazer para as nossas vidas a instrução da parte de Deus. O que nós vemos, irmãos, em primeiro lugar, é que Josué abençoou essas duas tribos e meia e as liberou por causa da sua obediência ao Senhor. Em primeiro lugar, o primeiro motivo é esse: sua obediência ao Senhor. Veja o versículo 2. E lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Irmãos, para a gente melhor compreender essas afirmações de Josué e vermos o nível de submissão e obediência dessas tribos, não desmarque aí Josué, mas abra sua Bíblia em Números 32. Abra aí sua Bíblia em Números 32. A partir do versículo 1. Olha, irmãos, olha, atentem bem, para a gente ver o nível de submissão e de obediência dessas tribos, como elas, o que significa, como é importante para nós. Diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. De onde vem esse gado em muitíssima quantidade? Fruto da vitória recente que eles haviam tido sobre os midianitas. Eles tinham lutado contra os midianitas e tinham o espólio de guerra, tinha sido nessa quantidade. E viram a terra de Jazer, eles viram, ou seja, eles tinham gado e viram a terra de Jazer, ou Jazer, e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Então era um lugar muito propício para a criação, né? Para a criação do gado. Versículo 2: vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, ou Jazer, Nira, Esbom, Eliale, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. E os seus servos, ou seja, nós temos muito gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos,
desse esta terra em possessão aos seus servos, e não nos faças passar o Jordão. O pedido, irmãos, parece ser justo, apenas parece. Ora, eles lutaram, eles venceram pela mão do Senhor, a terra era apropriada para a criação de gado, eles queriam ficar por ali, construir suas casas e desfrutar da herança que o Senhor lhes deu. Em suas palavras, eles se dirigem a Moisés, a Eleazar e aos príncipes, os cabeças da congregação, de maneira submissa. Eles usam até a expressão, se achamos mercê. Então, o que eles estavam pedindo? Eles estavam pedindo só que a herança lhes fosse dada, as terras ali conquistadas, pois eram muito adequadas às suas possessões, eles iriam ficar por ali mesmo, para imediatamente desfrutar da terra, tudo conforme o Senhor havia prometido. Deus não havia prometido que eles iam desfrutar da terra depois que eles conquistassem. Então, irmãos, estava tudo certo. Até que a gente olha como Moisés reage. Veja o versículo 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver esta terra. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Irmãos, a reação de Moisés é muito pesada. É uma exortação muito dura. Eles foram comparados aos seus pais incrédulos, chamados de raça de homens pecadores. Irmãos, quem aqui aguenta uma exortação dessa? Quem ia receber? Veja, esses homens chegaram lá tudo mansinho, diante de Moisés, diante dos príncipes da congregação. Olhe, observe aqui, olha, dá tudo certo para a gente, olha, isso aqui certamente Deus preparou, em outras palavras, para nós. Essa terra é para nós. Então, vamos cumprir com a palavra do Senhor e desfrutar dessa terra agora. Eles chegaram assim, Moisés chama eles de raça de homens pecadores, que eles iriam trazer sobre todo o povo a ira novamente de Deus, que por conta disso Deus iria deixá-los no deserto. Moisés não foi exagerado demais não, irmãos. Parece que Moisés foi muito exagerado, parece que Moisés estava falando irado. E essa austeridade, irmão, de Moisés para com aqueles que chegaram com essa expressão ache mercê, podia ser suficiente para levantar ali uma rebelião. Por muito menos o povo se levantou no deserto contra Moisés. O povo, Moisés, em determinado momento, nem disse nada e o povo já se rebelou. Então, irmãos, olhe, mas quem é fiel e tem a visão do reino, reage diferente. Preste bem atenção, vou dizer, quem é fiel e tem a visão do reino, reage diferente. Vamos agora para o versículo 16 para ver como foi que eles reagiram. Como foi que a tribo de Ruben e a tribo de Gade reagiram? Eles disseram assim: então se chegaram a ele, ou seja, eles se chegaram a Moisés e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Olha só, irmãos, que reação maravilhosa, bendita, de quem é fiel, de quem estava errado e reconheceu o seu erro e não se rebelou. Ele disse, em outras palavras, você está certo, Moisés. O que nós vamos fazer o seguinte: então você nos dá essa terra, mas nós não vamos desfrutar agora dela.
Nós não vamos abandonar a terra, vamos deixar as crianças, as mulheres, as crianças aqui. Vamos dar uma ajeitadinha aqui em umas coisas para o gado que está aqui presente. E nós vamos adiante. Ele diz que vai adiante, apressando-nos adiante dos filhos de Israel. Nós vamos fazer isso, mas nós vamos correr para lá. Eles ali, irmãos, sentiram o peso da responsabilidade e da necessidade de união das tribos. Moisés deixou claro que aquela atitude ali iria trazer uma desunião, um desestímulo, um desânimo para o restante da conquista. Então agora as palavras dele estavam em harmonia com a vontade de Deus. E, irmãos, eles demonstraram um grande respeito à autoridade constituída e submissão, porque eles ouviram a voz de Moisés, mas também a voz de Josué, sucessor de Moisés. Então veja, não tire aí Números 32, agora volte para Josué capítulo 1. Veja só. Josué 1 do 12 em diante. Diz assim: falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, aos mesmos, está vendo? Veja, lembre, antes era Moisés que tinha falado com eles, exortado. Agora já é Josué. Versículo 13: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, por conta daquela exortação que nós acabamos de ler, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Irmãos, a obediência dos Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés durou desde a exortação, as exortações de Moisés, passando por todos os anos de intensa guerra em Canaã, até o presente momento. Então, veja, irmãos, a obediência deles era devida a Deus. Eles estavam ali obedecendo não propriamente ao homem. Eles não se importavam necessariamente a que pessoa estava à frente do povo. Então veja, eles não obedeceram Moisés porque era Moisés que estava ali. Porque foi o grande profeta que os tirou do Egito e os conduziu durante todos esses anos pelo deserto. Ou mesmo porque era Moisés quem falava diretamente com Deus, ao ponto de seu rosto de resplandecer, porque Moisés foi instruído no Egito, nas melhores escolas, e tinha muita cultura, muito conhecimento, muitas habilidades. Mas eles obedeceram a Moisés, porque Deus constituiu Moisés como autoridade sobre o povo. Por isso, eles tinham a mesma disposição com Josué. Não houve mudança de comportamento algum de Moisés para Josué. Eles não consideraram Josué inferior a Moisés, nem superior a Moisés, nem andaram fazendo comparação entre um e outro. Pelo contrário, eles tinham uma compreensão tão grande de obedecer a Josué, entendendo que obedecer a Josué era obedecer a Deus, que eles disseram assim, olha o que é que eles disseram, no versículo 18 de Josué 1, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto, tão somente ser forte e corajoso. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte, irmãos, atentem bem. Eles disseram assim, enquanto você, Josué, manifestar fé e obediência a Deus, estaremos ao teu lado. Enquanto você estiver obedecendo a ordem de Deus, nós estaremos com você. Qualquer um que for rebelde às tuas palavras, não terá nosso apoio. Pelo contrário, receberá nossa reprovação, e que esses rebeldes sejam eliminados do nosso meio para não incitar o povo contra Deus. Foi isso que eles disseram. Uma atitude bem diferente, irmãos, de um grupo que se levantou no passado contra Moisés, liderados por Corá, Datã e Abirão. Eles se levantaram e desafiaram a liderança de Moisés e Arão.
Lá em Números 16, o versículo 3, a parte B, diz assim: basta. Isso foi Corá, Datã e Abirão que disseram. Eles disseram a Moisés, eles tiveram a coragem, irmãos, de dizer isso a Moisés. Eles disseram assim: a assembleia é toda santa. Aqui todo mundo é santo. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Não é? É aquele engano da serpente, né? Fala uma verdade, uma meia verdade. O povo daqui é santo, não é? É santo. Então, por que você está se colocando aqui acima? Irmãos, eles receberam a devida punição de Deus. Do versículo 31 ao 33 de Número 16 diz assim: assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e eles pereceram dentre a assembleia. Por causa de quê? De rebelião. Irmãos, percebam, tudo isso estou mostrando aos irmãos para a gente entender a razão pelo qual Josué abençoou e liberou essas 2 tribos e meia para desfrutarem do seu descanso. Porque eles foram obedientes a Deus. Eles se mantiveram fiéis ao compromisso firmado no passado com Moisés de atravessar o Jordão e lutar juntamente com seus irmãos. Quando Deus colocou Josué à frente do povo, eles não fizeram nenhuma distinção entre Moisés e Josué. E mais, ainda advertiram que jamais estariam ao lado de rebeldes. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que a rebeldia contra a liderança que está fazendo a vontade de Deus significa rebeldia contra o próprio Deus. Rebeldia contra o próprio Deus. Isso é uma coisa muito importante, precisamos ter isso com muita clareza. Se nós queremos ter um descanso abençoado, nós temos que ser obedientes a Deus. Não se rebelar contra Deus. Não ser negligente quanto às suas obrigações. Quando as 2 tribos e meia foram exortadas, elas disseram: estamos errados. Estamos errados. O que a gente quer aqui, a gente pode estar até com boa intenção. Mas, no dia de hoje, né? Dizer, mas de boa intenção o inferno está cheio, né? Então a gente está aqui com boa intenção, mas nós estamos errados. Então o que é que vamos fazer? Vamos nos corrigir e vamos adiante. Vamos adiante. Vamos ouvir Moisés. Moisés foi muito duro com a gente, é verdade, mas foi necessário. A gente estava indo pelo caminho errado. A gente ia fazer com que o povo de Deus se dispersasse. Nós íamos ser motivo de racha aqui em Israel se a gente realizasse isso aqui. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que estejamos juntos, unidos. Então, irmãos, eles obedeceram. E sempre foi assim, irmãos. Deus usou homens imperfeitos e pecadores para liderar seu povo no passado, assim como usa homens pecadores para liderar sua igreja. Assim, é desse jeito. E, irmãos, nós precisamos ficar muito atentos à questão das exortações dadas por Deus por nós. Novamente, eu digo aos irmãos, quando eu li, irmãos, e releio essa passagem, eu fico imaginando a reação daquelas 2 tribos diante de Moisés, com essas palavras que Moisés trouxe. Eu fico estupefato. Por hora eu penso que dá a entender que Moisés estava sendo exagerado, mas não estava não, irmão. Moisés estava falando por Deus ali naquela época, naquele momento. Por que a coisa foi tão forte? Por que as palavras foram tão contundentes? Porque, irmãos, as consequências que viriam se aquelas 2 tribos e meia fizessem aquilo, seriam terríveis para o povo. As consequências para
não só as consequências, mas tudo aquilo seria contrário à vontade de Deus. O que Deus havia deixado e determinado para o povo. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que quando nós estamos, né, com pensamentos, com propósitos, por melhores que a gente acredita que sejam, mas são contrários à vontade de Deus, as consequências são terríveis. Então, irmãos, quando a gente é exortado pela palavra de Deus, sabe, a gente tem que agir como essas 2 tribos e meia. Temos que dizer, não, vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos fazer a vontade do Senhor. Né? Então, irmãos, por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Sabia disso? Então, a gente fica horrorizado com os rituais de magia negra, né? Fica horrorizado, né? Com os despachos, com as pessoas que recebem demônios. Fica horrorizado com ver aquele negócio, ver na televisão ou nos filmes, aquelas pessoas que fazem aqueles bonecos de voodoo. Já viu uns bonecos de voodoo para... Você fica horrorizado com aquilo. Você olha para aquilo e diz, misericórdia de Deus, que coisa terrível isso aí. Pronto. Deixa eu dizer uma coisa. Para Deus, se rebelar contra os seus mandamentos é a mesma coisa de você estivesse praticando feitiçaria. Quem diz isso, irmãos, é a palavra de Deus. Então isso aqui, irmãos, é seríssimo. Viram o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão? Então, se rebelar, quando eles se rebelaram contra Moisés e Arão e os príncipes da congregação, era a mesma coisa que está se rebelando contra Deus. Quando o povo pediu um rei a Samuel, que queria um rei, Samuel ficou muito triste. Aí Deus disse a Samuel, Samuel, o povo não está te rejeitando não, o povo está me rejeitando. Para Samuel ter noção. Não, meu filho, você está triste ainda. É porque Samuel era um profeta, irmãos, que julgava o povo naquela época. Ele saía da sua casa lá e passava um ano rodando assim, Israel todinho julgando o povo, sabe? Dando a vontade de Deus para o povo. E chegou num determinado momento que o povo disse, rapaz, não quero mais você não. Seus filhos não lhe seguem, tá certo? Então a gente não quer mais você não, quer um rei. Samuel ficou muito triste e Deus disse a ele, não fique não. Você está levando isso para o lado pessoal. Não leve não para o lado pessoal. Essas pessoas não estão me rejeitando não, estão rejeitando a mim. Agora eles não dizem isso não. Eles estão usando você, seu nome e tal, mas eles estão me rejeitando. Agora, atente. Agora diga a eles as consequências de ter um rei, diga tudo a eles. Diga a eles as obrigações que eles terão, deixe tudo claro, as claras, para eles. E Samuel fez, ele disse, não, mesmo assim nós queremos. Deus disse, então atenda a voz dele. Então, irmãos, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos olhar, irmãos, para a palavra de Deus acima de tudo. Atentar para a palavra de Deus. Não importa, irmãos, quem está falando. Não importa os homens, as suas imperfeições. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e sermos obedientes a Deus acima de tudo. E se fizermos isso, nós seremos abençoados e desfrutaremos do descanso dos fiéis, como as 2 tribos e meia. Então, irmãos, que mais motivos levou Josué a abençoar e liberar essas 2 tribos para desfrutar do seu descanso? Primeiro foi sua obediência ao Senhor. Segundo, quero trazer para os irmãos, foi sua visão do reino. Olha o versículo 3 de Josué, agora 22. Josué 22. Diz assim, a vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Então vejam, por que eles tinham a visão do reino, irmãos? Porque eles não desampararam seus irmãos, eles estavam trabalhando ali, irmãos, em função do reino. Veja, alguns estudiosos calculam
que se passaram cerca de 14 anos, desde as ordens dadas por Moisés até esse momento, em que a terra toda foi subjugada. Desde o momento ali com Moisés, da vitória, né, até esse momento. E as 2,5 tribos, até que essas 2 tribos tenham sido liberadas para tomarem posse da sua herança. 14 anos. Por isso, irmãos, que Josué disse, durante longo tempo, até o dia de hoje, eles não desampararam seus irmãos. Então, o que é isso, irmãos? Isso é a visão do reino. Isso é a visão do reino. Isso aqui, eles não estão olhando somente para as suas necessidades, mas eles estavam olhando para adiante, para o reino de Deus. Eles estavam ampliando sua visão, olha, muito além do seu ciclo familiar, do seu ciclo de amizades e dos seus interesses. Eles usaram, irmãos, o que tinham para fazer a vontade de Deus. Vamos voltar novamente para Números 32 e ver o que é que esses homens fizeram, tá? Números 32, agora o versículo 16 em diante. Acompanhe bem, isso é muito importante para a gente compreender essa bênção, né? O porquê Deus foi tão, Josué, né? Deus por meio de Josué foi gracioso e liberou essas 2,5 tribos. Números 32, 16 diz assim: então se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Ou seja, eles não iam, irmãos, construir cidades. As cidades já estavam construídas. Eles iriam ajeitar, adequar a estrutura para que as suas crianças, né, pudessem ficar lá. Porque ainda precisavam de alguns ajustes. Talvez na guerra tenha danificado alguma coisa assim. Eles disseram, vamos fazer isso. Olha, porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Eles iriam ocupar aquele local, porque se eles não ocupassem, os moradores da terra iriam invadir e tomar. Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Agora pense aqui comigo, irmãos. Eles já haviam recebido sua herança, mas não estavam desfrutando da herança. As terras deles haviam sido conquistadas, mas eles não estavam na sua terra, não estavam arando, não estavam cuidando do seu gado, não estavam cuidando dos seus rebanhos, apesar da terra ser própria para a criação de gado. Eles não iriam, irmãos, desfrutar da presença diária das suas famílias, dos seus filhos, da sua esposa. Não sabemos ao certo, a Bíblia não diz, mas era possível que tenham aproveitado algum intervalo para sair do acampamento em Gilgal e ir lá ver seus familiares. É possível que isso tenha acontecido, mas não estavam diariamente com eles. Então isso significa, irmãos, agir com fé. O que eles fizeram foi, ajustaram as cidades, reconstruíram para colocar suas crianças, as mulheres e os idosos incapazes de ir à guerra. Mas eles não estavam lá. Inclusive tinha que agir por fé, por quê? Porque os moradores da terra poderiam vir e assaltar, né? O grande exército não estava lá com eles, estava lutando. Então, irmãos, eles ouviram a exortação e confiaram em Deus. Eles confiaram para que Deus protegesse ali seus familiares do ataque dos moradores da terra. É assim nos nossos dias também, irmãos. Muitas vezes precisamos arriscar nossas vidas e confiar em Deus, que Deus vai nos guardar, que Deus vai proteger os nossos familiares, porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Lembre-se que nesse momento aqui, irmãos, os povos ainda não tinham sido subjugados. Era antes de passar o Jordão. O perigo era muito grande. Quando eles tomaram essa decisão, a guerra estava só começando.
Na verdade, era o momento mais perigoso e delicado da guerra, onde todos os moradores de Canaã estavam se voltando contra Israel. Estavam vendo Israel avançando e conquistando. Mesmo assim, eles não desampararam seus irmãos. E também, irmãos, eles não desampararam suas famílias. Eles disseram: edificaremos currais para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Então, irmãos, sair ali à guerra com seus irmãos significava arriscar suas próprias vidas. Significava não saber se voltariam para desfrutar da herança que Deus já lhes havia concedido, não estar à frente dos seus negócios, não cuidar das suas possessões. Significava não auferir lucro, deixar de lucrar para fazer a vontade de Deus. Por isso que nós dissemos, irmãos, isso é visão de reino. Isso é uma visão de reino. O que é comum, irmãos, na verdade, nos nossos dias, é dedicarmos todo o tempo possível para as nossas coisas. E se sobrar algum tempo, fazer algo para o Senhor. Também é comum a gente consumir nossos recursos, nosso dinheiro, nossas posses, para atender nossos desejos. E se sobrar alguma coisa, para o reino. A disposição demonstrada é outra. Desamparar seus irmãos ali significava lutar com eles para que também recebam sua herança. Eles disseram: a gente não volta para a nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Ou seja, nós recebemos aqui a nossa e nós vamos lutar com eles até que cada um receba a sua. Depois a gente volta. Então, irmãos, significa olhar para as necessidades dos outros, daqueles que compõem o reino de Deus. Significa olhar para as necessidades dos nossos irmãos da fé, atender aquilo que lhes é necessário, procurar saber o que eles estão precisando. E nem sempre, irmãos, nem sempre o que se está precisando é de coisas materiais. Ocorre também que deve ser atendido, mas nem sempre isso. Muitas vezes, irmãos, precisamos de quê? De ajuda para caminhar de maneira mais perfeita nas veredas do Senhor. Precisamos de um auxílio, de uma palavra de orientação, de conforto e de ânimo. Uma palavra de exortação, para que a gente não desonre o nome do Senhor. Muitas vezes esse esforço seja suportar o irmão mais fraco na fé. É um esforço necessário para o reino. Eu preciso me perguntar do que é que o reino está precisando e do que é que eu posso, como eu posso servir ao reino. Foi o que esses fizeram. Não desampararam seus irmãos até que eles tivessem a sua herança. Então, de novo, irmãos, isso requer a gente sair da zona de conforto ali e se arriscar, correr riscos. É isso que significa. Aquelas duas tribos foram se arriscar, não ficaram ali na sua terra. Conquistamos a terra, o gado está aqui, o pasto é perfeito, meu Deus, então vamos ficar aqui. Não, agora não. Agora não. Depois vocês voltam. Quando? Na verdade, ele não sabia nem que voltavam, porque iam para a guerra. Quem sabe quem volta depois de uma guerra, né, irmãos? Quem sabe quem volta? Mas é assim. É assim que a gente precisa entender. No reino a gente está assim também. No reino, irmão, não podemos considerar a nossa vida como preciosa. Não era a hora do descanso. Há tempo de luta, irmãos. Há tempo de se dispor para a guerra. O livro de Eclesiastes diz: há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. Mas estejam certos, irmãos, que a disposição em fazer a vontade de Deus, agindo pela palavra e com a visão do reino, vai nos dar, no tempo de Deus, um abençoado descanso. Vai nos dar. Porque Deus é fiel à sua palavra.
tudo que ele prometeu, cumpriu. Concluindo, irmãos. Versículo 4. Agora de Josué 22. Tá? Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então, meus irmãos, nós estamos em tempos de guerra. É verdade que em alguns momentos Deus nos dá um descanso, a gente falou, um alívio, né? um refrigério das nossas lutas. Deus nos dá para nos recompormos, porque nós precisamos, que é necessário. Ele nos dá isso. Mas nosso verdadeiro descanso, descanso abençoado, Deus tem reservado e vai nos dar. E vai dar a quem? A quem proceder com fidelidade. Porque Ele é fiel e verdadeiro e vai cumprir com sua promessa. A gente precisa estar certo, irmãos, que o cristão nada perde em obedecer os mandamentos do Senhor. Nada perde. Ele só ganha. Esses mandamentos, eles vão nos conduzir ao descanso eterno e ao descanso abençoado. Por isso, irmãos, que Cristo vai dizer a estes que se mantiveram fiéis: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor vão ouvir essa voz bendita. Aqueles que ouvem as exortações da parte de Deus, ouvem as exortações por meio dos servos de Deus e não se rebelam, vão desfrutar do descanso abençoado. Todos aqueles que não viveram aqui na terra para si mesmos, mas antes buscaram atender à necessidade do reino de Deus, ouvirão a doce voz de Cristo chamando-os para o descanso. Cristo vai recompensá-los das suas lutas. Cristo vai recompensá-los dos seus sacrifícios, da sua abnegação, do cuidado manifestado com seus eleitos. Cristo vai levar em conta que eles não tiveram como preciosas suas vidas, assim como o próprio Cristo não teve precioso. Sua vida foi entregue. Então, irmão, quer desfrutar do descanso eterno? Ouça a voz de Deus e tenha prazer em seguir suas orientações. É o exemplo que as 2,5 tribos nos dá. Ouça, Cristo disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. O que nós devemos fazer, irmãos, é negar nossa vida e viver para o reino. Porque Deus nos reservou um descanso eterno. Não devemos temer, porque o nosso descanso está garantido pelo nosso Deus. Amém. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Oremos.